aprenda a perder para ganhar. Você está pronto para perder? Está pronta para a derrota? É o que você vai aprender hoje. Porque muitas vezes você aprende como alcançar um novo pódio, como alcançar o sucesso, como conquistar, como ter vitória, como alcançar aquele grau de escolaridade, como alcançar aquela posição de trabalho, como alcançar aquela nova conexão. Mas poucas vezes tu te lembras que as derrotas, as perdas fazem parte do processo. Por isso que você tem que se preparar. Senão, você não vai suportar. Portanto, vamos, sem demora, à palavra de Deus. No livro de Jó, capítulo 1, capítulo 2, a Bíblia narra acerca da história de Jó. Jó, um homem reto, um homem íntegro, um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Nós podemos ver isso no primeiro capítulo mesmo, Jó, capítulo 1, versículo 1 a 2. Nós vamos ver lá que Jó tinha milhares de bois, de mulas, de ovelhas, de camelos, tinha servos, tinha trabalhadores, tinha 7 filhos, 3 filhas. E Jó era considerado o homem mais rico do Médio Oriente. Note, talvez Jó pode ser você, que está numa posição alta, está num mar de rosas, como se diz na gíria comum, atingiu grandes pódios na vida, casas, carros, riqueza, prosperidade financeira. Olha, a tua vida está um mar de rosas. Talvez você não nasceu em tudo isso que você conquistou hoje. Como diz aquela máxima, depois da tempestade vem o arco-íris. Talvez neste momento você já não quer ver as coisas em preto e branco, você só quer ver colorido, tudo bonito, um mundo de cores formidável. Talvez você só queira alcançar pódio em pódio, como se diz no cristianismo, de glória em glória. Mas, deixa eu lhe dizer, hoje você vai aprender algo extremamente importante. Mas antes de começar a narrar cada vez mais essa história, trazer este ensino, eu convido-lhe a se subscrever no canal, a ativar o sininho, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, para que o algoritmo entenda que isto que está sendo partilhado é algo bom, algo importante, algo edificador e que vai sim transformar vidas. Então me ajuda nesta maratona, rumo à construção de um mundo melhor. Então Jó, ele tinha tudo isto. Um bom comportamento, talvez você seja que nem ele, reto, honesto, bons princípios, bons valores, bom comportamento. Mas daqui a pouco chega o acusador. Escuta, acusador nunca quer ver-te bem. O plano do acusador é sempre o de te destruir. É aquele invejoso, é aquele murmurador, aquele que fica escarnecendo, falando mal, falando coisas torpes, desviantes, para quem estiver ao lado dela, para que pensem coisas más de ti, para que elas tenham ódio de ti, para que elas queiram te longe de ti. E daqui a pouco aparece o acusador Satanás, no meio dos anjos, na presença de Deus. Diz, olha, Jó só te ama, só é assim como ele é, aquela personalidade dele. É bom, tem bons princípios, porque você lhe abençoa. Porque você já lhe deu um bom emprego. Porque você já lhe deu uma boa casa. Um bom carro. Um bom negócio.
Só por isso que ele te ama, ó Deus. Deus disse. Então pronto. Tira tudo dele, mas não toque na vida dele. Esta é a primeiríssima lição. Aprenda a perder. E quando você perder, não se questione quais são as coisas erradas que você fez. Porque mesmo que não tenhas feito coisas erradas, mesmo que te esforces muito para um plano dar certo, mesmo que te esforces muito para uma empresa dar certo, mesmo que te esforces muito para que mantenhas um relacionamento, um ambiente, você pode perder a qualquer altura. E como diz um cristão e empresário, Hélio Tatsuo, ele diz que não há males que não venham para o nosso bem. Mas entenderemos isto no futuro. Então, Jó recebe visita de 4 mensageiros da parte de Deus. 4 anjos que lhe anunciavam as 4 perdas iminentes que ele teve, assim que Deus permitiu que Satanás fizesse tudo o que ele quisesse, exceto tocar na vida dele. Aparece o primeiro anjo e anuncia para Jó que ele perdeu as mulas que ele tinha e alguns servos. Enquanto este saía, aparecia o segundo. Ô Jó, você perdeu agora bois e alguns trabalhadores. Enquanto este saía, aparece o terceiro. Jó, as ovelhas, você perdeu. Os camelos, você perdeu. Aparecia outro, olha, Jó, você perdeu os teus filhos. É você perdendo seus relacionamentos amistosos, perdendo tua relação amorosa, perdendo teus contratos, perdendo teu emprego, perdendo aquelas coisas que você conquistou, carro, casa, etc, etc. É você perdendo tudo isso e um pouco mais. Certa vez, ainda neste ponto de aceitar perder, certa vez, aparecem-me alguns acusadores e levam certas acusações para um professor meu de uma certa área espiritual que estou cursando até mesmo neste momento. Uma vez que eu gosto de estudar, gosto de aprender, sou um eterno aprendiz. Então, ele convida-me para sentar com ele. À medida que nós conversávamos, ele apresenta as queixas. E vendo eu que não fazia sentido, ainda assim aceitava algumas coisas e outras eu mantinha silêncio, que denunciava que infelizmente não tenho muito a comentar, apesar de não ser a verdade. Então, é aqui onde entra o segundo ponto desta história narrada. Aprenda a gerir os teus sentimentos e pensamentos no momento de crise. Eu tive aquilo e pronto, aquela conversa terminou. Não tardou, perdi o meu telefone. Sabemos que estamos na era digital e que hoje em dia temos lá blocos de notas, temos muita coisa que fazemos pelo telefone. Então, aquilo acontece em curto espaço de tempo, perdas atrás de perdas.
situações dolorosas atrás de situações dolorosas. Estava perdendo acesso a pessoas que me acusaram. Estava perdendo o meu telemóvel. Perdas. Tal como Jó experimentou perdas. Só que tanto eu como Jó tivemos um posicionamento. Tivemos uma gestão emocional. Você precisa aprender a gerir as suas emoções. Quando o diabo mina tudo de Jó, Jó se prostra diante de Deus e reconhece que ele veio nu e voltará nu ao ventre. Reconhece que Deus dá, mas também Deus tira. Ele reconhece a soberania de Deus. Assim também eu reconheci que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Reconheci a soberania de Deus, que independentemente de tudo que estava a acontecer, Deus tinha algo maior. Para mim, com certeza. A esperança que o Jó tinha era tão grande que nada o abalava. Tanto é que o diabo foi lá mais uma vez dizer: olha, deixa-me tocar nele, acabar com ele. Você há de ver que ele só te louva, te glorifica, reconhece a tua grandeza, ó Deus, porque você lhe mantém vivo. E Deus disse: tá bom, toca nele, mas não mate nele. E o diabo deu-lhe uma doença. E a doença fez com que Jó chegasse a um nível de se sentar num monte de cinzas e pegar num caco de vidro e começar a cortar as suas feridas. Quanta dor, quanta humilhação, quanta perda. Perda do seu seio social, seus trabalhadores, servos, seu seio familiar, filhos e filhas, da sua prosperidade financeira, tudo que ele tinha, que se simbolizava nas terras e nos animais que ele tinha. Sua saúde destruída, debilitada. Mas ele não deixou que a sua saúde espiritual fosse destruída. Ele entendeu que o mundo espiritual domina o mundo físico. Então ele não se abalou. Tal como eu, diante daquelas situações que me sucederam, me mantive firme, pois eu sabia, assim como Jó, que o meu Redentor ele vive e que no fim se levantaria sobre a terra. A própria mulher de Jó poderia dizer para Jó: Jó, você está doente, está mal, está morrendo. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E o próprio Jó poderia dizer: você fala como tola, como louca. Em nenhum momento Jó desacreditou em Deus. Em nenhum momento. Então, quando você aprende a perder estando em Deus, você vai ter uma força sobrenatural sobre si. Você vai ser favorecido espiritualmente. De maneira que caia nesse terceiro ponto. Antes de eu anunciar esse terceiro ponto, se você conseguiu assistir até aqui, comente com um hashtag cardinal. Perco para ganhar. Terceiro ponto. Espere a reviravolta no Redentor. A reviravolta não vem do homem, vem de Deus. Porque no meu caso, aquele que era acusado de coisas
Aquele que foi solicitado pelo seu professor poderia neste momento ser dirigido para a sua liderança e da liderança começar a escalar ambientes, pessoas novas que puderam conectar-se comigo e abrir mais os meus horizontes. E eu entendi, então aquela acusação lá fez bem. O que parecia que eu estava a perder também fez bem. Porque voltei a recuperar um novo telefone. E as portas começaram a se abrir cada vez mais. Novos clientes, novas conexões, novos ambientes, novos projetos e planos. Literalmente muita coisa veio a dobrar. Tal como nós podemos acompanhar em Jó 42:10. Diz a palavra de Deus: depois que Jó orou pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. O Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Então, a reviravolta vem deste Deus que dá o dobro do que você perdeu. Então, você tem que erguer a tua cabeça diante das crises, diante das lutas, diante das aflições e reconhecer que Deus é contigo. E que Deus não conhece o impossível. Maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Os teus colegas podem te acusar, podem tramar coisas contra si, seus vizinhos, até seus próprios familiares, não importa quem seja. Mas se você confiar no Redentor, espere a vitória certa. Então, este é o ensino que eu quero deixar para ti no dia que se chama hoje. Até mais.